Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao auditório do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Unidade Belo Horizonte, onde nos encontramos para a execução deste seminário sobre o livro A Quinta Disciplina, de Peter Senge. Considerado um best-seller, A Quinta Disciplina é referência no ramo dos negócios, sendo um dos 25 livros mais importantes de gestão, com mais de 500 mil cópias vendidas no mundo. Primeiramente, em nome dos alunos do terceiro período de administração, agradeço a presença de todos, aos nossos parceiros que nos auxiliaram em todas as atividades, ao Cefet Minas, aos nossos patrocinadores Siga Fé, Grupo Editorial Record e Restaurante Varanda, em especial ao nosso professor Paulo Sanches pela confiança e apoio, pois sem todos esses não seria possível a realização do seminário. Senhoras e senhores, dando início ao evento, neste momento convido para conduzir a palestra o graduando em administração, Washington Veloso. Boa noite, com muita alegria que recebemos todos vocês aqui essa noite. Gostaria de mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, nossos amigos da Cigat já estão aqui, muito obrigado. O Grupo Editorial Record, que nos presenteou com esses livros que nós estaremos sorteando ao final da palestra, o Restaurante Varanda também. Gostaríamos de agradecer muito ao corpo de professores do Cefet. Vocês sabem, acabamos de vir de uma nota máxima do ENAD. Eu sou suspeito para falar, mas acredito que atualmente nós tenhamos aqui o melhor curso de administração de Belo Horizonte. E por isso somos muito privilegiados de poder estudar nessa instituição. Por fim, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, alunos do Cefet, alunos de administração, de outros cursos também que eventualmente estejam aqui, alunos de outras instituições. Muito obrigado pela presença. Esperamos que essa palestra seja proveitosa, que todos vocês saiam daqui realmente com algo novo que possa enriquecer a vida de vocês. Gostaria de agradecer também todos que ao longo da semana participaram dos jogos da Quinta Disciplina. Isso é um fechamento da produção que já estávamos fazendo para divulgação dessa palestra, para demonstrarmos o pensamento sistêmico, a Quinta Disciplina, o livro do Peter Senge. Bom, falando já do livro, Peter Senge escreveu a Quinta Disciplina, a arte e a prática da organização que aprende. E por mais que no subtítulo, a arte e prática da organização que aprende, tenha esse termo, organização que aprende, dá a entender de uma entidade, aprender. A gente sabe que aprender é uma característica humana. As pessoas aprendem, as pessoas podem aprender, as pessoas podem executar tarefas. E quando o Senge ele utiliza essa personificação e dá à organização essa capacidade de aprender, na verdade, ele tem um foco real em pessoas. E esse livro tem sim um foco central em pessoas. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, é um filósofo brasileiro, e em uma de suas palestras que chama Não Nascemos Pronto, ele faz uma analogia entre pessoas e livros. E ele diz que nós, todos os dias, somos a versão revista e atualizada do que éramos no dia anterior. Isso é verdade. Todas as vivências que passamos, todas as nossas experiências, tudo trabalha na construção, na nossa construção como seres humanos. E todos os dias nós somos renovados, todos os dias nós incorporamos novas coisas à nossa personalidade, à nossa maneira de viver e de agir. Para falarmos aqui da disciplina, gostaria de trazer alguns conceitos importantes que Senge coloca no seu livro e que nós falaremos ao longo dessa apresentação, e é interessante que vocês saibam. Bom, o primeiro conceito é chamado de defasagem. A defasagem ela é caracterizada pelo tempo entre o acontecimento de um evento e as consequências deste evento. Nós também temos 3 tipos de feedback que o Senge traz. O primeiro feedback é chamado feedback de compensação. E ele acontece quando, em uma equipe, algum membro ou alguns membros dessa equipe não executando as suas tarefas de maneira satisfatória ou não estando presente,
gera sobrecarga aos demais membros dessa equipe. Isso é chamado feedback de compensação. Há também o feedback de reforço, que acontece quando algum evento, algum acontecimento dentro de uma organização gera consequências constantes para o bem ou para o mal, gerando círculos viciosos ou círculos virtuosos para uma organização. E por fim, ao chamado feedback de equilíbrio. O feedback de equilíbrio é aquele que traz estabilidade a uma organização, qualquer tipo que seja. Essa estabilidade, nem sempre ela vai ter um conceito bom. Estabilidade pode representar limites a um crescimento, por exemplo. Outra incumbência que os meus colegas de terceiro período, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Se não fosse o trabalho de cada um árduo, hoje esse seminário não poderia acontecer. E eles me deram uma incumbência muito especial essa noite, que os senhores saíram daqui, pelo menos sabendo o nome das 5 disciplinas. E eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Não vou pedir para que vocês repitam em voz alta, porque é muito chato quando alguém está dando alguma palestra e faz isso, mas pelo menos repitam mentalmente, para a gente sair daqui sabendo o nome das 5 disciplinas. E as 5 disciplinas são, repitam mentalmente comigo: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizado em equipe e, por fim, o pensamento sistêmico, a 5ª disciplina, aquela que merece a capa do livro. Para falarmos de pensamento sistêmico, de trabalho em sistema, um exercício muito interessante é o chamado jogo da cerveja. O jogo da cerveja está presente no capítulo 3 do livro do Senge. Então, todos vocês ganharam um papelzinho na entrada ali, quando fizeram a inscrição. Esse papelzinho pode ser uma passagem para a felicidade para vocês ganharem o livro ao final da palestra. Os que não vencerem, os que não ganharem, sugiro a compra do livro. É um livro muito bom, que pode ser usado não só em organizações, como na nossa vida como um todo. Bom, o jogo da cerveja, ele traz essa ideia de pensamento sistêmico. Então, toda vez que o nosso amigo Homer aparecer na tela, a gente vai falar um pouquinho de jogo da cerveja. Os nossos consultores aqui da cerveja, do jogo da cerveja, já vão escolher, por favor, meus amigos. Precisamos de 3 voluntários para participar desse jogo. Voluntários. Vão ganhar um brindezinho no final. O jogo é bem simples, tranquilo. Olha o primeiro voluntário. Muito obrigado pela participação de vocês. Ao longo dessa apresentação, meus amigos, vocês irão participar dos jogos com o auxílio dos senhores Tiago e Oscar, que vão ser os responsáveis por auxiliá-los. Sugiro, é lógico que vocês vão estar com a atenção dividida, mas sugiro que vocês prestem atenção em todas as coisas que serão ditas aqui, porque podem auxiliá-los no jogo. O jogo da cerveja, ele vai mostrar essa interação aqui, dessa cadeia de suprimentos entre consumidor final, varejista, distribuidor e fábrica. E cada um de vocês vão representar um desses papéis, exceto o consumidor final, que está pré-definido pelas nossas planilhas eletrônicas do jogo. Então, você será o varejista, distribuidora e o dono da fábrica. Tudo bem? E a ideia é que nós consigamos visualizar esse fluxo de informação do pedido indo e dos produtos voltando. Então é isso, boa sorte. Na parada nós vamos ver como vocês estão saindo durante o jogo da cerveja. Bom, para utilizarmos as 5 disciplinas, para a gente poder falar que é interessante ou não utilizar a ideia das 5 disciplinas e da 5ª disciplina na sua organização, um bom jeito de iniciar é falarmos das deficiências da aprendizagem. Deficiências da aprendizagem são algumas coisas que impedem uma organização de ser essa organização que aprende. E como a gente falou, o foco do livro é em pessoas, né? Uma organização com falhas de aprendizagem
É porque as pessoas que compõem essa organização acabam trazendo essas falhas. Bom, quando eu falo de deficiência de aprendizagem, de um mês para cá, né, eu começo a ficar com a vista amarelada, algumas coisas estranhas vêm me acometendo, porque eu lembro da seleção brasileira. É uma coisa quase automática, depois daquele fiasco da seleção, fala de deficiência de aprendizagem, organização deficiente, eu já estou lembrando da seleção brasileira. Mas antes, e nas deficiências a gente vai falar um pouquinho da seleção, eu gostaria de fazer justiça a esse senhor aqui, em homenagem ao professor Márcio Santos. Eu prometi para ele uma homenagem essa noite. E muita gente colocou no Fred a culpa do fiasco da seleção. E só abrindo um parênteses nas 5 disciplinas, o Fred, como vocês sabem, é do Fluminense, nosso querido professor também é tricolor. E o Fluminense é uma organização um pouco diferente da seleção brasileira, porque ela trabalha muito bem a ideia de composição de elenco e de recomposição. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos notícias privilegiadas que o Fluminense estava com 2 olheiros em Belo Horizonte semana passada, em frente ao OAB Minas, e dizem que já contrataram 3 advogados para o decorrer do Campeonato Brasileiro. Então, tem grandes chances de ainda chegar ao título. Mas falando sério sobre deficiência de aprendizagem, são 7 deficiências, e não é coincidência, 7 deficiências, uma para cada gol da Alemanha, vocês nunca mais vão esquecer disso. A primeira deficiência é chamada Eu Sou Meu Cargo. Eu Sou Meu Cargo acontece quando pessoas dentro da organização colocam o seu cargo à frente de toda a organização, de todo o sistema que compõe aquela organização. É quando eles creem que o seu cargo tem fim em si mesmo. Se eu fizer a pergunta para vocês aqui, qual é o cargo para aqueles que trabalham, qual é a sua função na empresa que você trabalha, talvez vocês vão me responder: eu sou estagiário na empresa, eu sou chefe do setor, eu sou dono da empresa. Bom, isso é uma resposta natural nossa quando falamos de função, mas na verdade é necessário visualizar todos os acontecimentos, todas as cadeias de eventos dentro de uma empresa, dentro de uma organização de qualquer tipo, e não somente aquele cargo específico. Um cargo nunca tem fim em si mesmo. Toda empresa e toda organização, normalmente, ou quase todas, tem aquele setor que todas as demais pessoas da empresa têm grande apreço por eles. Costuma xingar o chefe quando ele passa pelo corredor, né? Porque tem aquele setor na empresa que consegue jogar a culpa nos outros setores, né? É o setor infalível. Toda empresa tem um setor infalível. Bom, os setores infalíveis, muitas vezes, eles estão cheios do eu sou meu cargo por dentro dele. Eles não conseguem visualizar que simplesmente transferir que o seu cargo, o seu setor é bom e consegue atuar, e jogando culpa, transferindo responsabilidades a outros setores, eles não conseguem ver que a organização como um todo é afetada. Na verdade, se a gente for pensar em uma empresa, e essa empresa falir, mesmo que esse setor que conseguiu fazer essa transferência de culpa, transferência de responsabilidade, conseguiu manter a sua imagem de setor infalível intacta, as pessoas que compõem aquele setor vão sofrer as mesmas consequências, perderão seu emprego. Para cada uma das deficiências nós traremos um exemplo. E o exemplo do Eu Sou Meu Cargo é muito interessante. A gente achou essa declaração do Parreira para a Gazeta Online logo após o jogo Brasil e Holanda na disputa do 3º lugar. E o Parreira, ele elogiou a comissão técnica e culpou os jogadores pelo fiasco na Copa. E é o mesmo exemplo, né? Na verdade, o fiasco é de todos. Não é possível eximir a comissão técnica da culpa e nem os jogadores. Aquela organização, ela era um todo. E essa falha do Eu Sou Meu Cargo pode sim criar desavenças dentro de uma organização, criar rachas e trazer consequências terríveis. A segunda das deficiências é chamada o inimigo está lá fora. Bom, o inimigo está lá fora é uma deficiência muito fácil da gente conseguir demonstrar para vocês, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já utilizamos o inimigo que está lá fora. Ou vai me dizer, quando você era criança, você não quebrou aquele copo, aquele vaso favorito da sua mãe e jogou a culpa no seu irmão, no seu primo, aquelas coisas que a gente sempre faz.
Isso é um exemplo bem minimalista do inimigo que está lá fora. E realmente todos nós já fizemos isso, afinal, ninguém é de ferro. Bom. O inimigo que está lá fora é caracterizado por isso. E aquele primeiro exemplo também traz um pouco de inimigo que está lá fora, né? Quando a gente tenta jogar a culpa em um outro ente do sistema. Agora, a verdade é que as organizações só conseguem evoluir mais, só conseguem crescer e conseguem alcançar resultados melhores quando percebem que lá fora e aqui dentro fazem parte do mesmo sistema. E esse triste episódio consegue nos demonstrar um pouco do inimigo que está lá fora. A queda do viaduto aqui em Belo Horizonte demonstrou o inimigo que está lá fora com muita clareza. Nas primeiras horas do acontecimento, nós vimos declarações de todas as pessoas que faziam parte daquela cadeia, né? A empresa do projeto colocando a culpa na empresa da execução, a empresa da execução colocando a culpa na prefeitura, o prefeito dando aquelas declarações terríveis, e isso é o inimigo que está lá fora. Na verdade, por mais que qualquer um deles tente eximir-se de culpa, as vidas daquelas pessoas que se perderam não vão conseguir retornar, as pessoas que estão tendo problemas no entorno, que moravam ali perto, não vão conseguir restituir o dano que foi colocado a eles. A terceira deficiência é a ilusão de assumir o controle, como essa bebezinha bonitinha está achando que está no controle da situação. A ilusão de assumir o controle, ela acontece quando há um embate entre duas instâncias muito normais nas organizações hoje em dia, que é a proatividade contra a reatividade. Proatividade é um termo muito em voga em administração, né? Quem aqui já participou de alguma entrevista em emprego? Eu acredito que muitos de vocês, ou a maioria. E em entrevistas de emprego, ultimamente os entrevistadores têm incluído uma pergunta que nos deixa, muitas pessoas ficam até sem graça nessa pergunta, né? Que é aquela, me fale uma qualidade sua. E uma das respostas mais utilizadas é: eu sou uma pessoa proativa. Eu resolvo as situações, eu vou atrás, eu corro, eu faço, aconteço, resolvo tudo que você pedir na hora que você quiser. É uma característica que as pessoas gostam de falar que tem. Em compensação, reatividade é uma característica que as pessoas não gostam de ser reconhecidas por ela. A outra pergunta das entrevistas de emprego é dizer um defeito. E eu nunca ouvi falar de uma pessoa dizendo: eu sou reativo. Se você pisar no meu carro, eu vou te encher de porrada. Então, por favor, fique na sua enquanto eu estiver na sua empresa. Ninguém fala isso na entrevista de emprego, porque a reatividade ela é uma característica não muito boa dentro de uma organização. O problema é que muitas vezes as nossas atitudes falsamente proativas não passam de reatividade maquiada. Eu gostaria de trazer algumas estatísticas de um jogo de futebol para vocês, pessoal que gosta de futebol aqui. E olha só a diferença entre o time da esquerda e o time da direita. 55 chances de gols contra 34, 18 finalizações contra 14, posse de bola 52 contra 48, tinha uma outra aqui, chutes certos 13-12. O time da esquerda parece que dominou a partida, controlou a partida, foi muito superior. A gente olhando só essas estatísticas, é quase certo que o time da esquerda venceu, né? E olha só que interessante, qual jogo que é esse? Brasil 1, Alemanha 7. O Brasil é o time da esquerda. O Brasil ganhou esse jogo, gente. Vocês não sabem, mas na verdade, se a gente olha só as estatísticas, por isso que o Filipão falou que o primeiro tempo quase terminou 5-4. O Brasil ganhou esse jogo. Só o placar que não contribuiu muito. A verdade é que quando o Brasil perdeu o Neymar, né, todo mundo falava já: a Alemanha é um time muito melhor, o Brasil tem que tomar cuidado. Mas o Filipão, querendo assumir o controle, a comissão técnica, resolveu abrir o time. E a gente sabe muito bem o que aconteceu. Se a gente for considerar só bola rolando, o Brasil tomou 5 gols em menos de 5 minutos. E isso é uma demonstração muito clara da ilusão de assumir o controle. Mais uma deficiência é a fixação em eventos. Bom,
Para falar de fixação em eventos, eu gosto de usar aquele ditado clássico, né? A gota d'água. Quantos de nós não passamos por uma situação que era a gota d'água, né? Algo aconteceu, alguma pessoa fez alguma coisa com você e você fica nervoso com essa pessoa, olha, não dá mais. Essa última atitude sua é a gota d'água. Só que, na verdade, quando nós colocamos esse último evento em evidência, nós não verificamos que a gota d'água que transborda o copo, ela é tão responsável pelo transbordo quanto a água que já estava no copo. E essa, muitas vezes, é a nossa falha em uma organização. Nós verificamos somente o evento final, mas e não todas as cadeias de evento responsáveis por aquilo. Um exemplo de fixação em eventos aconteceu na semana passada com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Para quem não acompanhou o noticiário, a Santa Casa de São Paulo é o maior hospital filantrópico do mundo. Eles fazem muitos atendimentos por dia. São Paulo é a maior cidade do Brasil e eles fazem atendimentos exclusivos do SUS. E na semana passada, houve 2 dias da Santa Casa fechada, sem fazer nenhum atendimento, dos mais simples aos mais complexos, porque eles não tinham materiais básicos. Estava faltando seringa, estava faltando gás, luva de procedimento. E eu achei muito interessante uma declaração do diretor-geral, quando os repórteres perguntaram para ele, olha, mas como isso é possível? Os fornecedores deixaram de fazer as entregas do dia para a noite? Ele falou, olha, vocês estão aqui agora fazendo essas matérias, essas reportagens, porque finalmente o atendimento parou. Mas na verdade, houve uma cadeia de eventos nós não conseguimos pagar fornecedores, os repasses do governo não serem bastante para cobrir as nossas despesas, e aqui é só uma consequência final de uma consequência de eventos que já estavam acontecendo. E isso é fixação em eventos. Bom, mas uma deficiência é a parábola do sapo escaldado. A parábola do sapo escaldado, ela faz uma analogia com a capacidade dos anfíbios de percepção térmica, né? Eu sei que os senhores não mataram as aulas de ciências do ensino fundamental, nem biologia do ensino médio, então vocês sabem muito bem que os anfíbios eles não conseguem perceber mudanças graduais de temperatura, só mudanças bruscas, diferente dos mamíferos, nós, por exemplo. Se você pegar um sapo e jogar em uma panela de água fervendo, provavelmente esse sapo conseguirá saltar para fora da panela, porque ele vai sentir uma brusca mudança de temperatura. Entretanto, se você pegar esse mesmo sapo e colocar em uma panela em água de temperatura ambiente e subir a temperatura aos poucos, esse sapo fatalmente irá morrer escaldado. Bom, isso não acontece com a gente por sensação térmica, né? Mas muitas vezes acontece com fatos e eventos mudanças sutis que vão acontecendo, e nós, quando não percebemos, finalmente somos pegos de surpresa e algo de ruim pode acontecer. Um exemplo muito interessante da parábola do sapo escaldado aconteceu com a Kodak. A Kodak, ela já foi uma das maiores empresas dos Estados Unidos, não somente no ramo de fotografia, mas em todos os setores. A Kodak era uma empresa muito grande, ainda é, mas já foi um monstro. E a Kodak ela teve uma falha estratégica ao longo da sua história, porque, por mais que ela tenha sido uma das pioneiras em fotografia digital, em algum momento ela preferiu dar ênfase nos seus filmes de revelação. A gente trouxe essas fotos aqui porque acreditamos que essa escolha estratégica da Kodak aconteceu porque ela acreditava que o mais interessante dos filmes de revelação era a emoção na hora de revelar, né? Porque foto digital realmente é muito sem graça, né? Você tira a foto, você já sabe o resultado, você viu que você saiu com o olho fechado, você tira outra foto, viu que alguém estava fazendo uma gracinha, você apaga, tira de novo. Não, na época do filme digital que era legal, né? Você tirava a foto e somente 2, 3 semanas depois, um mês, você ia saber o que aconteceu. Aí todo mundo tem aquela história de família do tio bêbado que tira todas as fotos do aniversário da criança com o dedo na frente da câmera. E a gente só vai saber isso um mês depois, né? Nem dá mais pra você ficar chateado com o tio. E eu acho que a Kodak, ela pensava nessa emoção e por isso não deu grande ênfase às fotografias digital. Mas, como vocês sabem, né? A fotografia digital, ela
tomou conta. Acredito que todos vocês têm uma câmera digital aqui essa noite, nos celulares, e a Kodak quase veio à falência por causa desse erro, teve que correr muito atrás depois para conseguir se recuperar. Só um comunicado, caso tenha algum ativista nessa noite, nenhum sapo foi ferido na preparação dessa palestra. Mais uma deficiência, a ilusão de aprender com a experiência. Bom, a ilusão de aprender com a experiência acontece muito por causa da defasagem que a gente falou lá no começo. Muitas vezes, as experiências de uma organização, das pessoas que fazem parte de uma organização, ela não é aproveitada em sua essência. Porque as pessoas não conseguem coletar os dados de tudo que foi acontecendo para utilizar finalmente na hora certa. Essa foto aqui, talvez alguns saibam que seja, a maioria acredito que não, é um foguete espacial. Esse é o Challenger. Ele era um foguete muito especial para a NASA. Essa era a sua 10ª viagem. A NASA ela tinha um foco muito grande, um investimento muito grande no Challenger. E ele já tinha voado 9 vezes ao espaço. E na sua 10ª viagem ele explodiu, matando todos os seus tripulantes, inclusive a primeira civil que iria viajar ao espaço. Era uma professora, causou grande comoção nos Estados Unidos. E o programa espacial da NASA paralisou em 2 anos por causa disso. E tudo isso aconteceu porque informações que... E já existem muitas linhas que defendem isso, informações que a NASA tinha condições de prever, já sabia que em certas temperaturas a placa do tanque de combustível se dilatava e essa dilatação causou a explosão do Challenger. Por fim, temos a disciplina do mito da equipe gerencial com o selo Sou F de qualidade. Quem não conhece esse funk maravilhoso, sugiro olhar no YouTube hoje, vocês serão pessoas mais felizes depois de ver esse vídeo muito engraçado do nosso amigo. O mito da equipe gerencial é uma deficiência muito sutil. É difícil da gente provar que o mito da equipe gerencial é uma deficiência, porque ele a princípio traz resultado. Quando você tem pessoas excelentes em funções para tomada de decisão, para a resolução de problemas, elas tendem a trazer algum resultado. Mas, na verdade, quando uma organização destaca pessoas para fazer as funções mais complexas, elas impedem que outras pessoas venham a crescer e desenvolver habilidades também, bem como a decisão desse grupo gerencial muitas vezes não é nem questionada. Um exemplo do mito da equipe gerencial é a OGX, era a empresa do Eike Batista, né, como vocês sabem, era um dos homens mais ricos do mundo, disparado o homem mais rico do Brasil. Ele dizia que o sonho dele era ser o mais rico do mundo, e de uma hora para outra o seu império começou a ruir. E a OGX, que era o braço mais forte das suas empresas, uma petrolífera, ela, por falhas estratégicas, quase veio à falência. Ela está entrando em recuperação agora porque foi vendida. Houve uma época que o conselho de administração do OGX, que sempre foi formado por pessoas notáveis, tinha 3 ex-ministros de Estado. 3 ex-ministros em figuras muito importantes para esse tipo de empresa. Tinha o Fernando Tourinho, que era um ex-ministro de Minas e Energia, o Pedro Malan, um ex-ministro de Economia, e a Ellen Grace, uma ex-ministra do Supremo Tribunal Federal. E mesmo com essas pessoas notáveis no seu conselho, e é óbvio, não é culpa deles as falhas que aconteceram com o OGX, não só deles, mas mesmo com esse grupo de notáveis, falhas estratégicas não foram descobertas até que finalmente a OGX entrasse em uma situação muito difícil. Bom, eu acredito que vocês tenham conseguido visualizar pelo menos alguma das deficiências em alguma organização que vocês fazem parte. E isso já é motivo para você acender algum sinal de alerta e tentar alguma resolução. Talvez vocês tenham descoberto todas as deficiências. Aí sim, é uma situação bem complicada e a gente sugere as 5 disciplinas como uma maneira de resolver esse problema. A gente trouxe até um vídeo de uma definição muito interessante de uma organização que apresenta todas essas deficiências, como por exemplo a seleção brasileira. Então preste atenção,
nessa definição. Já estava bom, diz que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E essa é a definição de uma empresa que apresenta todas as deficiências. Agora vamos para o jogo da cerveja, vamos ver como está a atuação dos nossos amigos, varejista, distribuidor e o dono da fábrica. Jogaram até a semana 5 já. Só para vocês entenderem, né? Se a gente for sair aqui dessa noite, vocês não vão precisar disso, porque ao final daqui vai ter um coffee break muito gostoso, foi preparado com muito carinho. Então, assim, quem tiver com fome aí pode ficar tranquilo, daqui a pouco vai ter ali um salgadinho, pão de queijo, tranquilo. Mas um pouco que não tivesse, vocês tivessem que sair daqui e ir na lanchonete para comprar um pão de queijo para matar a sua fome. Quando você chegasse ali na lanchonete para comprar, se não tivesse um pão de queijo lá na vitrine para você comprar, o dono da lanchonete ia ter que tomar alguma decisão. Ou ele ia ter que, sei lá, assar um pão de queijo que está no estoque, comprar um pão de queijo em outro lugar para vender para você, para não perder o cliente. Ele tinha que fazer alguma coisa com aquele fluxo de informação que está ali em cima, que a gente falou lá no começo, de recebimento do pedido e retorno da mercadoria. Isso é o que os nossos amigos estão tentando fazer ali no jogo da cerveja. Esse jogo vai ser caracterizado sempre em semanas e a ideia é que os pedidos que vêm do cliente se convertam em vendas. E essas vendas só vão acontecer enquanto eles tiverem estoques. Para a recomposição do estoque, eles precisam recorrer ao ente superior na cadeia de suprimentos. Então o varejista precisa recorrer à distribuidora e a distribuidora precisa recorrer à fábrica. E esse fluxo constante de informações vai acontecer ao longo desse jogo da cerveja. No final da palestra, nós iremos apresentar para vocês alguns gráficos muito interessantes sobre a atuação dos nossos amigos. Vocês vão verificar como foi a relação deles com o seu recebimento de pedido, venda de mercadoria e reposição de estoque. Então é isso. Podem continuar jogando. Daqui a pouco nós voltamos. Tá tranquilo aí? Estão gostando do jogo? Tá bom. O dono da fábrica sempre é mais tranquilo, né? Você viu? Bacana. Pra mim tá tranquilo. Bom, falamos de deficiências. E para resolver essas deficiências, uma solução que é possível e é aplicável em qualquer tipo de organização são as 5 disciplinas. A proposta do Peter Senge no seu livro A Quinta Disciplina. E hoje nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas disciplinas e vocês se acharem interessante, como eu disse, né? É interessante comprar o livro, é interessante buscar saber um pouquinho mais. E vamos ver sobre a aplicação de cada uma dessas 5 disciplinas. Vocês lembram lá que a gente repetiu mentalmente? Domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e o pensamento sistêmico? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas disciplinas. E vamos falar disso, lembrem-se, né? Eu falei lá no comecinho, o livro tem foco em pessoas. Então, as 5 disciplinas, por mais que o livro seja a arte da organização que aprende, deve partir das pessoas que compõem essa organização. E já que estamos falando de pessoas, domínio pessoal, a primeira das disciplinas, essa é a disciplina mais individual de todas. O domínio pessoal ele tem um foco em cada pessoa da organização. A gente vai ver que, à medida que a gente vai avançando nas disciplinas, o conceito de grupo, de equipe, cada vez fica mais forte. Mas no domínio pessoal não, o domínio pessoal realmente serve para cada um de vocês de maneira individual. Ele é caracterizado pela nossa constante capacidade de crescimento, de controle, de incorporar todas as nossas aprendizados e vivências. Vocês lembram da analogia que o Cortella fez e eu trouxe para vocês aqui no começo, né? Isso é muito do domínio pessoal. O domínio pessoal tem a ver com isso, tem a ver com a nossa capacidade de absorver, de crescer, de mudar, de permanecer
firmes a mudanças, de melhorar as nossas tomadas de decisão. Pessoas com alto nível de domínio pessoal conseguem desenvolver algumas características que são muito importantes na nossa vida em geral e, com certeza, dentro das organizações. A primeira característica que a gente gostaria de falar é chamada tensão criativa. A tensão criativa ela é caracterizada pelo movimento que os sistemas em geral fazem conosco de tentar nos impedir, e a tensão criativa é o lado contrário dessa bola. É quando nós tentamos romper com essa resistência do sistema para trazer soluções a problemas existentes. E pessoas com domínio pessoal conseguem sim bons níveis de criatividade, de inovação, de mudança. Pessoas com domínio pessoal também desenvolvem algo que no seu livro Peter Senge chama de compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade tem uma importância tremenda dentro de uma organização. Para vocês terem uma ideia, a única maneira de conseguir que uma organização tenha credibilidade é através desse compromisso com a verdade, que parte de cada indivíduo da organização. Então, se você consegue trabalhar as 5 disciplinas dentro da sua organização, partindo do domínio pessoal, você consegue sim ter em sua organização pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que conseguem trazer também por isso soluções rápidas a problemas e a situações dentro da empresa. E por fim, há também os conceitos de razão contra intuição. Bom, nós estamos na era digital, da melhoria dos sistemas de informação, e a razão dentro de uma organização, se a gente for expressá-la em números, né, e normalmente ela tem esse sentido, né, ela cada vez mais ganha importância dentro das organizações. Isso faz muito sentido. Você só consegue equilibrar as ações de uma organização se você tem números palpáveis para tomada de decisão, para qualquer passo que for ser dado dentro de uma organização. Entretanto, tem sido deixado de lado um conceito interessante que é o da intuição. E a intuição, às vezes, parece que a gente está falando algo meio de livro de autoajuda, né? Mas não. Se vocês forem verificar, as maiores revoluções da história, e para empresas ou para a humanidade de maneira geral, aconteceram de insights de pessoas, de ideias que outros não conseguiram perceber, mas que uma pessoa específica ou um grupo de indivíduos conseguiram trazer uma solução inovadora a algo. Isso é relacionado com o domínio pessoal. A segunda disciplina é chamada modelos mentais. Bom, para modelos mentais, o melhor jeito de explicar é a gente trazendo um exemplo. Então eu gostaria de 2 voluntários aqui da plateia, sejam sentados juntos, só para, bem tranquilo, quem pode participar, 2 amigos, amigas, olha só, muito obrigado. Vamos lá. Eu vou falar uma palavra e eu gostaria que vocês me falassem a primeira coisa que vem à mente de vocês de maneira individual, mas eu não queria que um influenciasse o outro. Então vocês guardam, respiram fundo um pouquinho e depois falam. Primeiro as damas, por favor, é óbvio. E a palavra é arma. AK-47. AK-47. Decifra, né? Bom, não foi a AK-47 que você pensou, tenho certeza. Arco e flecha. Um pouco mais pacífico, né? Bom, modelos mentais, eles são ligados a essa imagem que é vinda do nosso pré-consciente a situações dadas. Bom, quando eu disse arma, você pensou no AK-47. AK-47? Você pensou em um arco e flecha. Desde a semana passada, eu falei um pouquinho dos jogos da quinta disciplina, né? Quem aqui participou dos jogos da quinta disciplina, pelo menos um dia da semana? As meninas ganhavam quase tudo, o pessoal do primeiro período.
Bom, nos jogos da quinta disciplina, teve um dia que a gente estava falando sobre visão compartilhada, que é a terceira disciplina, mas a gente também utilizou essa ideia de modelo mental. E desde esses jogos da quinta disciplina, quando fala de arma, na minha cabeça vem um tijolo. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê do tijolo. É muito interessante a construção de modelos mentais. Modelos mentais dentro de uma organização, eles têm uma importância muito grande, porque a interação entre pessoas consegue fazer a criação de modelos mentais compartilhados. Nos jogos da quinta disciplina, a gente separou alguns grupos para participar das brincadeiras, e uma das brincadeiras consistia em cada grupo tinha uma folha de papel, e na frente da folha de papel tinha um cartão. Dentro desse cartão, o conceito que a gente tinha colocado era arma. E cada membro da equipe, a equipe tinha 6 membros, tinha 2 traços para fazer, tinha que sair da sala e o próximo membro continuava o seu desenho. A gente estava trabalhando a ideia de visão compartilhada e de modelos mentais compartilhados. O primeiro grupo, que foi o vencedor, fez esse desenho aqui. É um revólver, não é um AK-47, mas remete bem à ideia de arma. Foi o grupo vencedor. O segundo grupo, e agora vocês vão entender o porquê do tijolo, conseguiu desenhar isso. Nós ainda estamos tentando entender o que aconteceu com os nossos amigos para eles fazerem esse desenho. Foi interessante a construção, né? Os jurados que estavam olhando dizem que a princípio eles queriam desenhar um revólver também, porque fez essa primeira estrutura aqui. Aí o segundo olhou e falou assim, não, quer saber? Vou fazer uma faca. Fez o corte ali no meio, não deu muito certo também. Aí, mais um membro foi e fez esse negocinho aqui que não serviu pra nada. Não sei o que deu na cabeça. Até que o último fechou o quadrado. Ele disse que era um tanque. Isso não é um tanque. Nós apelidamos de tijolo. Então o tijolo, ele passou a ser o meu modelo mental para a arma. Então, dentro de uma organização, os modelos mentais compartilhados são importantes para a interação das equipes. Vejam bem, quando estamos discutindo o mesmo assunto, mas com pessoas com modelos mentais muito diferentes, a conversa pode não ser tão produtiva. Então imagine a gente falar de política, nesses tempos de eleição, né? E colocar para conversar um petista e um tucano. 2 amigos de infância, começar a conversar com política, daqui a pouco os 2 estão rolando na briga, vai ter que separar, soltar, porque eles têm modelos mentais muito distintos para a mesma situação. Bom, a próxima disciplina, continuando a ideia dos modelos mentais, e é interessante vocês perceberem que as 5 disciplinas, elas trabalham em cadeia. O domínio pessoal, a primeira que a gente falou, ela é a base das 5 disciplinas. E é impossível você construir a ideia das 5 disciplinas sem domínio pessoal. E os modelos mentais, eles são muito importantes para a criação de uma visão compartilhada. Bom, quem aqui nessa noite está trabalhando? Por favor, levantem a mão. Trabalhadores. Muito obrigado. Segunda pergunta, de vocês que trabalham, quais vocês sabem que na empresa de vocês tem, normalmente fica um quadro na parede da empresa, né? Aquele quadro de missão, visão e valores. Quais de vocês sabem que a empresa tem visão? Quais de vocês sabem? Muito bom. A terceira pergunta, vocês não precisam levantar a mão para não constranger. Eu daqui da frente vou conseguir perceber, porque sempre vai estar um cutucãozinho no colega, né? Mas quais de vocês sabem de cor a visão da empresa a qual vocês trabalham? Sabe, né? Só levantar a mão, não tá querendo aparecer, né? Eu sei. Beleza. Bom, é natural a gente muitas vezes não prestar atenção nessas sutilezas dentro de uma organização, né? E muitas vezes quando a gente lê aquela visão no quadro, a gente até consegue ter alguma identificação com ela, mas a gente não dá muita ideia para aquilo, né? Para aquele conceito. Quando estamos nesse nível, acontece o que chamamos de aceitação da visão. As pessoas aceitam a visão, até trabalham por ela, mas não vão tentar romper nenhum limite, nenhuma barreira para que essa visão aconteça.
Bom, a ideia de visão compartilhada ela é muito mais complexa para ser desenvolvida porque ela precisa de uma participação de todos os membros da organização. Quando todos os membros conseguem imprimir a sua visão pessoal para dentro da visão da empresa, você consegue ter visão compartilhada. E quando há visão compartilhada, as pessoas passam a ter comprometimento, elas evoluem da aceitação para o comprometimento. E pessoas comprometidas conseguem romper barreiras para que a visão seja alcançada. Quando falamos de visão compartilhada, eu gosto de usar um exemplo muito interessante que tem no livro, e para os nerds de plantão, vai um alerta de spoiler. Quem assiste a série Spartacus, né? Quem já acabou de assistir, mas quem assiste está assistindo ainda. Spartacus é um ótimo exemplo de visão compartilhada. Conta a história de um gladiador em Roma que reúne o grupo dos outros gladiadores que estavam naquele cativeiro e fazem uma rebelião. Eles conseguem fugir da prisão e ficam 3 anos fugidos de Roma, como homens livres. Finalmente, Roma, muito poderosa como era, consegue capturar todos esses gladiadores e resolvem utilizá-los como exemplo para que não houvessem mais rebeliões. E a ideia de Roma era utilizar somente Espartacus como exemplo. Bom, eles tinham um problema muito grande para executar esse plano, porque eles não sabiam qual era o rosto de Espartacus. Então eles decidem propor a vida dos outros gladiadores para que eles entregassem Espartacus. E quando é colocada essa proposta para o grupo, o próprio Espartacus se levanta e assume. Ele diz: eu sou Espartacus. O interessante que conta a história é que os outros gladiadores, em um movimento constante, começam a se levantar um a um e todos levantam sua mão e se declaram também ser Espartacus. A história não tem um final muito bonito, né? Todos eles são mortos, mas demonstraram um grande comprometimento com aquela visão que foi proposta. Se fôssemos colocar essa história dos gladiadores como uma visão de uma empresa, talvez a visão seria libertos ou mortos, ou liberdade ou morte. E eles conseguiram cumprir até o fim, mesmo que pelo lado pior, né? Bom, estamos quase terminando. A 4ª disciplina, aprendizagem em equipe. Como eu disse, né? A construção ela segue uma ordem lógica de cadeia. A aprendizagem em equipe, ela tem essa ideia já do todo, de uma equipe que trabalha dentro de uma organização. E a aprendizagem em equipe, ela tem a ver com um membro, uma pessoa conseguir complementar a outra. E isso é interessante dentro de uma organização. Isso é o que traz força para uma organização. A verdade é que se você tiver uma equipe onde há um membro dessa equipe notável, com todas as suas habilidades bem desenvolvidas, muito inteligente, mas os outros membros sem uma capacidade evoluída dentro da visão das outras disciplinas, provavelmente você terá uma equipe pouco atuante. E esse membro que se destaca não vai conseguir exercer o seu melhor papel. Em compensação, se você tiver uma equipe equilibrada, onde todos os membros conseguem desenvolver as suas tarefas e conseguem desenvolver essa ideia de uma visão, de uma aprendizagem em equipe, você vai ter sim um trabalho em equipe bem feito. E essa é a ideia da aprendizagem em equipe. Quando falamos de jogos da 5ª disciplina, né, na terça-feira foi o último dia dos jogos e nós fizemos o chamado Desafio do Marshmallow. O Desafio do Marshmallow, ele exemplifica muito bem a aprendizagem em equipe. E houve 4 grupos de 6 pessoas que participaram desse desafio. Esse desafio ele funciona da seguinte maneira: você tem 20 macarrões crus, desse tipo espaguete, 1 metro de barbante e 1 metro de fita. E as pessoas do grupo devem trabalhar de maneira conjunta para fazer uma estrutura mais alta possível, com o marshmallow no topo dessa estrutura, sem poder colar a base na mesa. Esse aqui foi o resultado do primeiro grupo. Eles começaram construindo muito bem, né? Você está vendo o tanto de macarrão quebrado, eles tentaram juntar uma coisa aqui, e eles tinham 18 minutos para fazer isso.
Bom, chegou uma hora que eles ficaram nervosos, quer saber? Não, vamos entregar pelo menos alguma coisa. Um macarrãozinho só, tá tranquilo? Colocaram ali e conseguiram representar o resultado. Parece pouco, né? Mas eles ficaram em segundo lugar. Por quê? A terceira equipe, ela não conseguiu montar nada, desistiu na metade, enrolaram o marshmallow no barbante, assim, não entendi muito bem o que estava acontecendo ali. E a quarta equipe, ela fez uma estrutura muito grande e parecia até que eles venceriam, mas no momento de colocar o marshmallow no topo, a estrutura ruiu, caiu da cadeira, quebrou, caiu no carrão para tudo quanto é lado, e eles perderam. E a equipe vencedora, as meninas, conseguiram construir uma torre de 60 centímetros. Muito interessante, em 18 minutos, somente com os materiais que eu disse. Bom, em uma análise do desafio do marshmallow, muito interessante que a gente viu quando estava escolhendo esse jogo, mostrou a comparação entre grupos diferentes que participaram desse desafio. E vejam só, estudantes em administração, no ranking do desafio do marshmallow, tem um resultado pífio, baixíssimo. A média é de 20 centímetros. Como eu disse, das meninas deu 60 centímetros, contrariaram a estatística, parabéns. E o mais interessante é que os estudantes de administração perdem de lavada para um grupo que eu acredito que nenhum de vocês, pelo menos os que não conhecem, vão imaginar. Crianças no jardim de infância. Crianças no jardim de infância conseguem em média que elas trabalham em equipe. No desafio do marshmallow, as crianças tentam colocar todas as ideias que são colocadas em voga para tentar construir aquilo. Então eles tentam construir rapidamente, colocam o marshmallow no topo, não deu certo, cai, tenta de novo. Eles aproveitam todos os 18 preciosos minutos para fazer vários testes de tentativa e erro até conseguir. Já os estudantes de administração normalmente fazem uma estrutura onde há muito processo de discussão, crítica, tem sempre aquele membro da equipe que ele é deixado de lado, né? Fala uma bobagem no começo, o pessoal ignora ele. Teve, né? E no final eles colocam o marshmallow no topo e muitas vezes a estrutura cai. Dentro de uma organização, muitas vezes existem reuniões improdutivas e discussões improdutivas onde pessoas, por medo de críticas, por medo de colocar a sua ideia em prática e ela não será aceita pelo grupo, não conseguem colocar em prática dentro das organizações boas ideias. E a aprendizagem em equipe nos ajuda a construir uma melhor maneira dentro das organizações. Bom, estamos já chegando ao final. Como é que está aí o jogo, amigos? Uma rodada? Uma rodada. Nós vamos terminar agora, projetar os resultados. E vocês vão ver como foi a atuação dos três entes ali, do varejista, do distribuidor e da fábrica, no jogo da cerveja. Bom, como eu disse no começo, o jogo da cerveja ele é a melhor é uma demonstração que a gente consegue fazer aqui da melhor maneira do pensamento sistêmico. E é óbvio, vocês têm que levar em conta as nossas limitações, né? Isso não simula bem a vida real, porque a gente sabe que na vida real o varejista ele não vai ter só uma distribuidora para comprar, né? Ele vai conseguir ir em outras distribuidoras, vai conseguir outros meios para realizar suas compras. Talvez ele não trabalhe só com um produto de uma fábrica somente. Mas aqui no jogo da cerveja a gente fez essa simulação mais simples, somente com projeção de resultados. Então, o que o varejista faz, ele é projetado com um fator de multiplicação para que o varejista, para que o distribuidor receba pedidos como se fosse de muitos varejistas e a fábrica receba pedidos como se fosse de muitos distribuidores. E outra coisa que eles tiveram que trabalhar
só para vocês entenderem um pouquinho, é com essa ideia das entregas. A gente falou da defasagem lá. Esse gráfico aqui da distribuidora, ele mostra bem os tempos de entregas. Tentando também simular essa ideia de vida real, as entregas elas não aconteciam ao mesmo tempo que os pedidos eram feitos. Então, poderiam ser feitos pedidos durante todas as semanas, mas as entregas da distribuidora para o varejista, elas aconteciam somente a cada 2 semanas, somente nas semanas pares. E a entrega da fábrica à distribuidora, ela acontecia a cada 3 semanas. Então eles também tiveram que conviver com esse processo de defasagem, com a entrega do ente superior da linha para conseguir fazer a entrega. E a fábrica, ela também tinha um outro limitador que acontece na vida real, que é a mudança de produção. Ela não podia aumentar drasticamente a sua produção nem diminuir drasticamente, porque vocês sabem, né? Imagina uma linha de produção de uma fábrica. Você sair de 100 para 1000, você tem que contratar novas pessoas, comprar maquinário. Então a gente também colocou essa limitação no jogo. Finalizado? Muito bom. Nossos amigos que participaram, a gente gostaria de já presenteá-los aqui pela participação, que vocês também visualizassem o resultado, ficar aqui de frente para a projeção. Primeiro, palmas para os nossos resultados. Acho que aqui vocês vão tampar o pessoal. Se puderem ficar aqui, é melhor, gente. Bom, tem algum microfone que dá para eles falarem aí? É o seguinte, aqui, vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, vamos na ordem de varejista, distribuidora e fábrica. Deixa eu botar o microfone aqui. Não? Gostou do jogo? Achou interessante? Houve alguma vez que... Deixa eu fechar a caixa. Houve alguma vez que você não conseguiu... talvez você tenha. Você como varejista, houve alguma vez que você não conseguiu atender algum cliente seu em alguma semana? Chegou a acontecer isso? Que deixou de vender? E você atribui a que essa falha de venda sua? Pode ser sincero, pode ser sincero. Não fique cabulado para sua. Você acha que você não conseguiu calcular direito? Entendi, mas a distribuidora deixou de entregar alguma vez cerveja para você? Várias vezes? Meu amigo distribuidor, por favor. Direito de resposta. Tá? Falou que não deixou, você deixou de entregar várias vezes para ele. Não tem como deixar de entregar. Mas então, você também chegou a perder venda, né? Porque se você deixou de entregar, você estava perdendo venda. Foi. A fábrica deixou de te fazer entregas também? A fábrica é tipo artesanal. Fábrica artesanal? Acontece nas melhores fábricas. Isso é uma defesa, tá, gente? É só vocês olharem aquele quadradinho vermelho ali, ó, tá vendo a variação máxima? O que eu poderia variar a minha produção? Foi o que você disse no início, o maior problema que eu senti foi poder variar a produção do jeito que eu gostaria, né? E a demanda subiu de um jeito que estava sempre crescendo, sempre crescendo. Subiu de uma hora para outra? Subiu de uma hora para outra, desde a primeira semana até a última. A gente não deixou variar, porque senão você tem que mandar muita gente embora, então contratar muita gente. Deixa eu simular um pouquinho. Vamos para os gráficos, por favor. Jogo da cereja, acho que vocês vão ter algumas surpresas desses gráficos aqui. O primeiro gráfico ele mostra a relação e a diferença entre demanda real e pedidos, ou produção, no caso da fábrica. E olha que interessante, todos eles fizeram pedidos muito acima da demanda real. Logo, se eles fizeram pedidos acima da demanda real, eles fizeram pedidos por uma demanda fictícia. A estrutura do sistema fez com que eles... ainda não.
Volta, gaguinho. Relaxa. Não preste atenção no gaguinho. O sistema fez com que eles fizessem pedidos acima do que é na demanda real. Isso acontece muitas vezes pelo decorrer da situação. Como o nosso amigo fabricante disse, a demanda cresceu de uma hora para outra. Ele sentiu a necessidade de aumentar muito a sua produção. Mesmo que a demanda real não estivesse acompanhando esse ritmo, ele recebeu muitos pedidos da distribuidora e teve que aumentar a sua produção para isso. E a distribuidora é a mesma coisa. Ela viu um crescimento do varejista e isso fez com que ela aumentasse. Acontece aqui também, a gente vai ver no gráfico de semanas, chamado efeito chicote, que é o aumento da proporção. Vejam bem, quando está no varejista, a diferença não é tão pequena assim, não é tão grande assim. Mas à medida que a gente vai subindo na cadeia, a diferença entre demanda real e pedidos totais fica brutal. A fábrica, ela tinha uma demanda real de pouco mais de 4.000 cervejas e ela fez um pedido de pelo menos 13.000. O segundo gráfico é interessante também. Ele mostra a relação entre demanda real, que é o azul, total de vendas perdidas, que é o vermelho, as vendas realizadas, o verdezinho, e o estoque, que é esse que fala. E olha que interessante, eles conseguiram perder vendas mesmo tendo estoque. E como isso é possível? Isso acontece pela defasagem que a gente disse. O momento que a venda, que o pedido do cliente veio, ele não era o mesmo momento que ele tinha estoque. Às vezes o estoque só chegou depois, as entregas só chegaram depois, e ele acabou perdendo a venda no fim. Pode descer um pouquinho mais. E esse gráfico aqui eu acho mais legal, mais interessante. Esse gráfico ele vai mostrar a atuação de cada ente, a sua relação entre os pedidos. Vai um pouquinho para, por favor, só para a gente ver o que cada cor representa. Demanda real, pedidos e estoque ao longo das semanas. Então aqui são as semanas e aqui é o número de pedidos. Veja qual é a dimensão que o varejista trabalha. Ele trabalha até aqui a linha das 240. Agora, aqui eu acho que vocês vão ter uma surpresa. A demanda real, ela só teve uma alteração. Da primeira para a segunda semana, ela dobrou. Ela tem uma linha aqui que sobe e depois ela permanece constante até a última semana. Mas vejam como aqui a demanda real e os pedidos estão da mesma cor. A demanda real está atrás dessa linha aqui, porque para o varejista a demanda vem do cliente, então a demanda real e os pedidos do cliente são os mesmos. Apesar dele ter essa linha constante dos pedidos da demanda real, olha como foi o estoque. Ele foi fazendo os pedidos, o estoque foi crescendo, teve vezes que ele não conseguiu vender porque o seu estoque estava zerado. Isso provavelmente causou um extremo desespero, até que chegou uma hora que o seu estoque era gigante e os seus pedidos mínimos. Até 240 varejistas, né? Vou descer para ver a distribuidora. O problema fica um pouquinho maior. Hoje a distribuidora é de 1.000 cervejas. E vejam a demanda real. Ela tem o mesmo comportamento. Da primeira para a segunda semana ela dobra e permanece. E olha o que o varejista faz. Vê se isso não quebra qualquer distribuidora. Ele começa a fazer pedidos grandes. O cara da distribuidora começa a ficar empolgado. Vou ficar rico. Fosse somando o que eu estou devendo. Sim. Só que não acontece isso. Tipo assim, na planilha vem e tem como se fosse pedido acumulado, mas quando eu recebo, eu não somo os pedidos acumulados. É tipo como se fosse, acabou a semana, pronto, acabou e eu só devo o que ele está pedindo. Entende? Isso acontece por causa da ideia da defasagem entre estoque inicial e estoque final. Aí na hora que eu percebi, já estava caralho. Já. Acontece. Trocante passador aqui. Acontece muitas vezes. Mas olha que interessante. Chegou uma hora que os pedidos estavam altos, os pedidos do varejista, e nesse momento aqui a distribuidora deve ter imaginado, vou ficar multimilionário,
porque os pedidos vêm crescendo de maneira constante, de uma hora para outra o varejista resolve quebrar as pernas, literalmente, da distribuidora, e nas últimas semanas ele não pede nada, quando a distribuidora já tinha um estoque gigante. Desce, por favor. Agora, o maior drama de todos, o fabricante e sua faixa de até 6.000 cervejas. A demanda, mais uma vez, muda somente na primeira semana e depois permanece constante. A fabricação artesanal, como meus amigos falou, ela teve uma variação e houve também uma grande variação no seu estoque. Só para vocês imaginarem isso aqui na vida real, olha a diferença desse pico aqui entre a fabricação e os pedidos reais. Aliás, esse aqui é os pedidos, isso é a demanda real e a fabricação, e o que ele tinha em estoque. Nesse momento aqui, provavelmente o gerente da produção é mandado embora. Quando chega aqui na vida real, a fábrica já começa a entrar em falência. E quando chega aqui, normalmente é o suicídio do dono. Então, gente, esse é o jogo da cerveja. É uma ideia de tentar exemplificar para vocês o pensamento sistêmico. Mais uma vez, meu gente, muito obrigado. O pensamento sistêmico é a quinta disciplina. Ele faz a união de todas as outras 4 disciplinas, como a gente falou, e ele consegue trabalhar como um fator multiplicador. E os benefícios que cada uma das disciplinas conseguem trazer para uma organização, eles são potencializados pelo pensamento sistêmico. Na verdade, com o pensamento sistêmico, nós conseguimos fazer que o todo seja maior do que a soma das partes, porque você consegue ter esse efeito de multiplicação. E todos vocês fazem parte de um sistema maior, todos vocês participam disso. Nossos amigos do jogo da cerveja aqui, né? Uma hora um colocou a culpa no outro, né? Acontece muito daquilo que a gente falou lá no começo, né? O inimigo está lá fora, eu sou meu cargo, eu estou importando de vender para o meu cliente. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, não vemos que a situação pode ficar ruim para a gente. O fechamento da fábrica, por consequência, causará o fechamento da distribuidora e o fechamento do varejista. E isso é o sistema interligado. Isso é a noção de sistema. Só para refletirmos, nós estamos aqui e não fazemos parte somente desse pequeno sistema, mas de um todo complexo onde todos são responsáveis por todas as mudanças e tudo que acontece. Muito obrigado.